Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e até que tá passando razoavelmente rápido, vai? Estamos aqui já na aula 8 da playlist Tudo Sobre Dinossauros, beleza? Para você que acompanha o canal há muito tempo, você sabe que há muitos anos atrás eu já tinha feito 4 vídeos, né, sobre dinossauros e todo mundo me cobrava, continua, pois bem, cá estou eu continuando. Só que eu resolvi regravar aquelas primeiras 4 aulas também, né, para fazer a coisa de um jeito mais profissional e com atualizações, beleza? Minha ideia original era visitar os museus como um todo para poder fotografar os fósseis originais. O problema é que a pandemia estragou tudo. Então eu consegui visitar alguns museus, né, e vou mostrar para vocês, obviamente. Os outros eu vou visitar no futuro, assim que for possível. E aí eu atualizo aqui a playlist, tá? E, bom, e aí eu espero que neste futuro aí possa contar com a ajuda de vocês. Bom, hoje a gente vai continuar falando dos ornitísquios do Cretáceo e agora a gente entra no clado Cerápoda, né, que eu estava falando para vocês há tantos vídeos atrás e que não começava nunca. Falei para vocês que o Cerápoda tem 2 principais divisões, né, 2 linhagens principais lá dentro, e vocês vão ver que essencialmente tudo dentro de Cerápoda gira em torno da herbivoria, tá? De comer planta, tá certo? E adaptações para isso. A herbivoria, ela acaba convergindo muito em formato, né? Se você for olhar dentro de dinossauro. Em saurópode, você vê que os dentes de cortar planta dos primeiros saurópodes também eram dentes rebordados e tal, não sei o que, né? Dos primeiros sauropodomorfos, que é muito parecido com os primeiros dentes dos ornitísquios também, né? Rebordadinhos, tal, era o jeito de, né, com aqueles dentículos em volta, é um jeito de cortar a planta de maneira eficiente, com a diferença que nenhum saurópode chegou a desenvolver mastigação. É possível que o Plateossauro, talvez algum macronário possa ter tentado ensaiar alguma coisa assim, mas é pouco provável, bem pouco provável. E no caso dos ornitísquios, foi o caminho contrário. Praticamente todas as linhagens desenvolveram a mastigação, salvo os tireóforos, né, estegossauro e anquilossauro, e um ou outro dos ornitísquios genéricos aí, ou os basais ou neornitísquios. Tirando esses daí, todos desenvolveram mastigação. E isso acontece de um jeito que eu tinha comentado no último vídeo, do processo coronoide na mandíbula, que ele cresce dorsalmente, entra por baixo do jugal, que é o osso que tem embaixo da órbita aqui, que fica aqui para fora, entra aqui e isso permite uma inserção muscular num ponto de apoio extra, né? Você tem a articulação do crânio com a mandíbula aqui, e aqui você tem uma outra região de articulação que, com todos os encaixes de músculos ali, permite a mastigação. No caso desses bichos, movimento para frente e para trás da boca. Porque se você fizer só assim, você corta, mas não tritura, né, o alimento, tá? Para você triturar, você precisa ou fazer assim, ou fazer assim. E no caso dos dinossauros, eles iam para frente e para trás mesmo. E, pois bem, Cerápoda é um clado que une aí 2 grandes linhagens, e as 2 grandes linhagens mastigavam. E, aliás, mastigavam muito. E desenvolveram métodos de mastigação até bastante parecidos, só que de maneira independente, que é uma coisa muito louca, se você for parar para pensar, né? Muito bem, quais são os 2 grandes grupos dentro de Cerápoda? Um deles é o dos ornitópodes, que significa pé de ave, que é o grupo formado pelos neornitísquios que mantém ali o padrão corpóreo basal ali, né, meio padrão, só que eles vão aumentando de tamanho, aumentando, até que aí, depois de um tempo, eles ficam quadrúpedes e desenvolvem o que a gente chama de bico de pato, né, enfim, né, são os dinossauros bico de pato. E a outra linhagem é a dos marginocéfalos, tá? Ou seja, cabeça com margem, né, com uma margem saliente, que são os dinossauros cabeçudos, tá? Que eu vou tratar na próxima aula. Eventualmente, dependendo da filogenia, aqui dentro deste grupo também caem Elasmária, Gerolossauro, Parkzossauro, Tesselossauro, enfim, todos aqueles bichos que eu tratei na aula passada, que são os neornitísquios basais ali, ou que não pertencem a esse clado, tá? Pelo menos dentro das filogenias que eu peguei. E praticamente todas as adaptações de Cerápoda estão vinculadas à mastigação, estão vinculadas à herbivoria. Há uma transição da coroa dos dentes para uma raiz afunilada. Tá? O que significa isso? Antes, como é que era o formato dos dentes antes dessa linhagem? Aqui está aqui a ponta do dente,
Essa aqui toda é a coroa, vai fazendo aqui esse formato aqui. A partir daqui tem a gengiva, para baixo o que tem dentro da gengiva é a raiz. Ao invés da raiz ser reta e terminar aqui num quadrado, aqui, enfim, numa coisa mais larga, né? A raiz, ela afunila. Ela forma uma pontinha embaixo. O osso predentário, ele fica muito maior, muito mais destacado, né? O predentário é aquele osso na ponta da mandíbula, né? Que é típico dos ornitísquios, né? Forma a parte de baixo do bico. A porção posterior do jugal é muito alta, né? Muito robusta, né? Aqui atrás das órbitas, por causa do encaixe ali do processo coronoide por dentro. Processo esse que também é bastante desenvolvido, né? Essa é outra característica de cerápoda que também é relevante. E os quadrados, que é o osso que faz a articulação aqui com a mandíbula, né, na parte de trás do crânio, eles também ficam muito compridos, acompanhando ali o crescimento do processo coronoide. E ficam muito ventrais à linha dos dentes. Então aquilo que eu tinha falado para vocês, né, lembra na segunda aula, se não me engano, do alicate, que ele era assimétrico, né, em relação ao braço da alavanca? Então, quer dizer, esses bichos aqui, assim como os outros herbívoros mastigadores, desenvolveram também aí essa assimetria, a articulação da mandíbula abaixo da linha dos dentes. Além das adaptações de mastigação, também existem algumas adaptações para locomoção. Em Neornitisquia, o enrijecimento da coluna, que tem aqueles tendões ossificados, que são típicos dos ornitísquios como um todo, eles vão aumentando, né, gradualmente. E a orientação dos tendões nesses neornitísquios não cerápodos é em linha. No caso dos cerápoda, você tem os tendões em mais de uma linha. Quer dizer, você vai aumentar ali a quantidade de tendões ossificados, principalmente na cauda, e também na sua organização você vai ter mais de uma linha ali de tendões. Como eu tinha comentado na outra aula, o conceito de pequeno neornitísquio, entre aspas, gira em torno de um fóssil conhecido há muito tempo da ciência, chamado de Hypsilophodon. Data de 130 a 125 milhões de anos, começo do Cretáceo. Ele foi estudado por ninguém menos que o Gideon Mantell, tá? Que eu vou falar mais pra frente aqui nessa aula, é um paleontólogo inglês, e foi descrito formalmente em 1896 por Thomas Huxley, que era o bulldog de Darwin. E a gente tem vários esqueletos conhecidos escavados na ilha de Wight, W-I-G-H-T, Wight, lá na Grã-Bretanha, tá? Lá no Reino Unido. Tá? E por isso, como a gente tem muitos esqueletos, a gente tem bastante ideia de como esses bichos eram. O Hypsilophodon cai, agora nas filogenias atuais, quase sempre dentro de cerápoda. E se ele não cai dentro de cerápoda, cai logo ali na base, um pouquinho antes da ramificação. E é uma coisa muito interessante que agora ele praticamente não forma parzinho com nenhum outro táxon. Ele aparece sozinho nas árvores filogenéticas. Ele foi a base de uma das famílias, né, que taxonomicamente falando na história da ciência, enfim, tinha mais bicho. Ele foi o bastião ali, né, que conduzia, né, o nome da família. E hoje ele acabou sozinho, coitado. Hoje está se vendo aí que ele é só mais um bicho em uma escadinha aí de táxons com características intermediárias. E o mais louco, olha como é irônico, né, é que esse bichinho, o Hypsilophodon, que por muitos anos, décadas, na verdade, foi considerado o modelo de ornitópode, talvez nem caia dentro do clado ornitópoda, né? Porque eu estou contando ele aqui como um cerápoda basal, ou seja, nem uma linhagem nem outra. De vez em quando o Hypsilophodon ainda está lá dentro de ornitópode, mas é muito irônico. Não só ele está sozinho agora, como talvez nem esteja dentro do clado que ele ajudou a servir de mascote, digamos assim. Mas de fato ele demonstra ser meio que um meio do caminho aí, entre um neornitísquio basal e um ornitópode, já dentro de cerápoda. O que faz todo sentido para um bicho do começo do Cretáceo. Beleza? Bom, o Hypsilophodon tem, por exemplo, 5 dentes no pré-maxilar, o que é muito. E levando em conta que você tem todas essas linhagens que estão com a tendência de perder dente no pré-maxilar, isso ainda é uma característica bem primitiva. As placas externais estão ossificadas só parcialmente, né? Bom, vocês lembram que tinha aquela questão das placas ali em volta, né, das costelas, tal, que estão presentes em elasmária também, em Tesselossauro. Eu tinha comentado no último vídeo também isso daí. Enfim, então essa é uma condição possivelmente antiga, com relação aí aos clados maiores, e o Hypsilophodon possui tendões ossificados, inclusive na cauda, que é uma característica que só vai se confirmar lá nos ornitópodes de grande porte.
E sem mais delongas, vamos então falar sobre o clado Ornitópoda, tá? Uma das duas grandes linhagens dentro de Cerápoda. E uma das maiores, né, mais diversa, mais numerosa dentre os ornitísquios. Nem preciso dizer que a linhagem que vai dar origem, né, a animais bem grandes no futuro começou com animais pequenos. Tá? Como todas as linhagens aí que a gente tem, vários desses bichinhos que a gente conhece em geral do Cretáceo, que são esses ornitópodes no começo ali, os ornitópodes basais. Um que a gente consegue citar é o Gideon mantellia, da Espanha. Olha aí, homenagem ao Gideon Mantel, que eu vou citar mais pro fim da aula. O próprio Psilófodon, claro, que às vezes cai aqui dentro, né, de ornitópode. E a única sinapomorfia inequívoca deste grupo tem a ver com os dentes. A coroa dos dentes fica mais alta do que larga. Então, você tem uma coroa mais esticada e mais estreita. O dente fica mais comprido do que largo. Basicamente isso. Essa é a grande diagnose de ornitópoda. As outras características, elas mudam muito, né, dependendo de que bicho que entra ou que bicho que sai. Essa daqui é aquela que a gente pode bater o martelo. Então, quer dizer, e ela tem que ser muito relevante, né? Porque, pô, ela está embasando aí toda uma linhagem gigantesca e vocês vão ver que ela é realmente bastante relevante. E, claro, essa tendência também é gradual. Os primeiros bichos vão ter o dente um pouquinho mais alto que largo. Outras características interessantes, como, por exemplo, a redução da fenestra anteorbital, a gente não sabe quando que começou, né? A gente sabe que o Ipsilófodon tem uma fenestra bem pequenininha, só que esses outros ornitópodes basais não têm o crânio bem preservado, infelizmente. A gente também não sabe quando que as narinas começaram a ficar gigantescas, porque isso também vai acontecer nesse grupo. O grande clado dentro de ornitópoda chama-se Iguanodontia, e eles já tinham essas características que a gente está falando agora. E, pois bem, a grande diversidade de ornitópodes que a gente conhece vai acontecer dentro de Iguanodontia, a partir desse clado aqui, que tem seu nome por causa do gênero Iguanodon, né, ou Iguanodon, que foi o segundo dinossauro descrito pela ciência, tá? E eu vou falar sobre ele mais por meio da aula. Características de Iguanodontia. O predentário vai ficando mais arredondado e menos pontudo. Você já vai tendo ali a boca um pouquinho mais larga, menos pontudinha e mais arredondada. A linha de dentes, né, ela vai ficando cada vez mais longa na boca. Tá? Então aí, no caso, ela chega até metade do processo coronoide. Então você tem o processo coronoide aqui saindo, né, subindo aqui da mandíbula. Os dentes passam por trás do processo coronoide e chegam até a metade dessa estrutura. A linha de dentes se afasta da lateral do crânio, como eu já tinha falado quando eu comentei sobre os anquilossauros lá. Isso tem a ver com a presença de bochechas, porque não tem como você mastigar a comida sem ter bochechas, porque senão a comida cai tudo para fora. É uma coisa meio bizarrona aí, um pouco creepy, na verdade. Bom, enfim, perdem de fato os dentes pré-maxilares, né? A partir de Iguanodontia, ninguém mais tem esses dentes. Os dentes que sobram, né, do dentário e do maxilar, eles perdem os espaços entre si. Eles vão ficando cada vez mais grudadinhos e mais juntinhos, formando uma placa. Redução absurda da fenestra anteorbital, como eu tinha comentado. O quadrado muito comprido, né, que também eu já tinha citado aí, né, como uma característica de Cerápoda como um todo, no caso agora está mais comprido ainda. Uma outra coisa que é bem relevante, os iguanodontes têm um alongamento do rosto, até por causa do tamanho da narina que fica maior, tal, não sei o que, eles acabam ficando com, um pouco de cara de cavalo, que depois, enfim, vai se manter, vai ser muito característico da linhagem toda. E o bipedalismo começa a ser algo facultativo, tá? No caso, provavelmente esses bichos da base de Iguanodontia, eles andavam em duas patas, mas quando eles paravam para comer, para descansar, ou sei lá o que, eles apoiavam nas quatro patas, tá? Então eles eram quadrúpedes parados e bípedes andando, possivelmente. A gente sabe disso não só pela compleição da bacia desses bichos, que indica ali uma mudança toda da musculatura, o músculo que puxa o fêmur, ou que liga na cauda, ou a questão do pré-pubis, que é aquela projeção anterior do pubis. Tudo isso daí, mas ainda por cima a gente tem uma característica nas mãos, que são as unhas vão ficando em formato de casco. Então, quer dizer, isso é um bom indicativo de que esses bichos já andavam, inclusive, com as mãos apoiadas no chão, ou estavam começando a andar com as unhas apoiadas no chão, porque ainda não estava totalmente em forma de casco, mas já estava ficando mais arredondado as unhas das mãos. E aí a gente tem duas ramificações
na base de Iguanodontia, tá? São duas linhagens aí, logo ali no comecinho, que se destacam. Uma delas são os Rabdodontomorphos, que tem como característica algumas coisas envolvendo os dentes, que na verdade é a presença de várias cristas verticais no esmalte. Isso é uma coisa que não acontece em nenhum outro grupo de dinossauro que eu saiba. Se não me engano, vai ficar faltando aí a minha certificação aí, mas Rabdodontomorpha quer dizer exatamente isso. Quer dizer dentes com vários sulcos, alguma coisa assim. Que pode ser uma adaptação para alimentação, tá? Ou pode ser só uma característica que surgiu aí nessa linhagem, por uma variação ali genética, como não fede nem cheira, se manteve ali, que aí permite identificação, é um traço familiar. Algumas peculiaridades na bacia também, né? Especialmente no ilho, não vem ao caso ficar detalhando aqui também, e a haste do húmero, que é fortemente arqueada para fora, assim, né? Então, se você olha de frente, o húmero ele era meio arqueadão, assim. O gênero mais antigo de Rabdodontomorfo que a gente conhece é do meio do Cretáceo, 105 milhões de anos mais ou menos, da Austrália. Tá? E ele é chamado de Mutaburrasaurus, que é um dos bichos que chama atenção pelo tamanho da narina. As narinas eram muito infladas, muito grandes. Imagina aquilo com carne, todo o preenchimento do bicho quando estava em vida. Também foi, dos Rabdodontomorfos, o maior de todos. Chegava a 7, 8 metros de comprimento. Todos os outros Rabdodontomorfos não passavam de 5 metros. Tá, eram uns bichinhos pequenininhos. Esse experimento que foi feito aí na Austrália é que fugiu do controle e ficou maior. E todos os outros bichos dessa linhagem, salvo o Mutaburrasaurus, têm menos de 80 milhões de anos. E alguns são bem da borda do Cretáceo. Além de não passarem nem perto da Austrália, tá? São todos da Europa. Um rabdodontídeo de destaque, que aí no caso o rabdodontídeo, a família dentro de Rabdodontomorpha, é o Zalmoxis da Romênia, que é um bicho bem preservado aí, né? Tem características bem marcantes aí para identificação. Terminando os rabdodontes, saindo dessa linhagem, todos os outros ornitópodes a partir daqui vão ter muitos e muitos tendões ossificados na cauda. E além das mudanças na disposição de alguns ossos do crânio, também tem algumas alterações no punho e na mão. Por quê? Porque esses bichos estavam ficando quadrúpedes. Então foram avançando gradualmente aí as adaptações para que esses bichos conseguissem se sustentar melhor nas patas da frente também. Eu falei para vocês que eram duas ramificações basais ali em Iguanodontia. A segunda, menos primitiva aí, são os Driossauros. A família Driosauridae é formada hoje por mais ou menos uns 6 gêneros, eu não sei agora se descreveram mais do que isso, do tempo que eu fiz o roteiro até agora, e nenhum deles com mais de 1,5 metro de altura. Tá? E como eles tinham um rabo muito comprido, podiam chegar até uns 5 metros de comprimento, mas eles não eram uns bichos muito grandes. E o que distingue essa família dos outros é basicamente um punhado de alterações no fêmur. Ou seja, todas vinculadas à locomoção. A posição do quarto trocânter, o giro ali, o formato dos côndilos lá do fim do fêmur e tal. E você vai perguntar, pô, por que só no fêmur? Porque essa família é formada por bichos que a gente não tem muito osso para comparar. Tem algumas espécies que a gente tem só o fêmur. Então, né, o fêmur e outros cacarecos, então o fêmur acaba sendo o resolvedor aí das coisas. E o mais relevante para falar dos driossauros nem é o formatinho do fêmur deles lá. É o fato da maioria deles ser do Jurássico. É isso aí, essa é a linhagem com fósseis mais antigos de ornitópoda. O mais antigo data de 163 milhões de anos e é o Calovosaurus da Inglaterra. Na verdade, o Calovosaurus é o cerápoda mais antigo que a gente conhece. Todas essas divisões que eu falei para vocês agora, de ornitópoda para marginocefália, cerápoda, tal, não sei o que, todas essas divisões acontecem sem fósseis mais antigos para embasar. O mais antigo é um driossauro já. Rabdodonte eu falei para vocês, ó, metade do Cretáceo. É uma linhagem fantasma gigantesca dos Rabdodontomorphos ali, porque os driossauros puxam tudo para trás, puxam tudo pro Jurássico, tá? Pro meio do Jurássico. Já o gênero que dá nome ao grupo, né, o Driosaurus, ele é dos Estados Unidos e talvez tenha algum exemplar na Inglaterra desse mesmo gênero, e ele é mais do finzinho do Jurássico, 155, 145 milhões de anos atrás. E também tem o Disalotossaurus da Tanzânia,
com umidade mais ou menos parecida. Isso demonstra que esses bichos eram bem espalhados pelo mundo, né? Europa, América do Norte, África e tal, né? Meio do Jurássico, então estava tudo meio junto ainda naquela época. E a gente tem exemplares muito bem preservados deles. Apesar de ter fósseis muito incompletos, os que estão completos são muito bem preservados. E eu consegui ver o crânio de Driosaurus lá no Museu Carnegie, graças a ele, né? E também ao Disalotossaurus, que a gente sabe que esses bichos tinham um focinho muito curto para um ornitópode, né? E fininho também. Então eles perdem aquele abauladinho da ponta da boca e eles acabam ficando com a boca mais pontudinha de novo. Ou seja, eles acabam perdendo aí aquela cara um pouco mais comprida que estava presente nos Raptodontes. Bom, gente, essa aqui é a cabeça do Driosaurus, aqui no Museu Carnegie, em Pittsburgh. Esse bicho aqui é do finzinho do Jurássico, é um iguanodonte basal e eu vou usar ele para explicar um pouquinho para vocês sobre as características de ornitísquia, de ornitópoda e de iguanodonte, as que eu puder encontrar aqui. Se vocês olharem bem de pertinho, vocês vão ver aqui, ó. Peraí, dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é a inserção de um dos dentes, ó. É o contato de dois dentes, estão coladinhos um no outro. Aqui é um dente que já está desgastado pela metade aqui. E aqui é um dente que nasceu depois, encaixado nesses dois e que só a pontinha que se perdeu. Do outro lado você consegue ver as áreas de desgaste, de mastigação do outro lado. Tá, então esses dentes bem juntinhos, ó, aqui ó, como você vê o desgaste claramente aqui ó, aqui ó, os outros dentes do outro lado, e aqui você consegue ver as facetas de desgaste muito facilmente, tá? Ou seja, esse bicho passava o dia mastigando. Na mandíbula, enquanto as facetas de desgaste desse lado estão para dentro, como é de se esperar, na mandíbula está para fora, né? Então, deixa eu colocar o crânio mais para lá, ó. Na mandíbula você consegue ver as facetas de desgaste do lado de fora, ó, bem desgastadas. Um lado dos dentes, no caso do dentários de dentro, no caso do maxilar os de fora, possui esmalte, que é onde tem essa cristazinha aqui que eu já mostrei para vocês. O outro lado, que é a área de desgaste, não tem esmalte, porque o esmalte não é o melhor tecido, né, o melhor tipo de estrutura para aguentar ficar esfregando. Isso aqui é dentina, aqui já bem afundado, os dentes já estão se afastando da lateral aqui, estão indo mais para dentro, do mesmo jeito que aconteceu com Ankylosaurus, do mesmo jeito que já estava acontecendo com Tecelossaurus. Outra característica de Iguanodontia é a extensão da linha dos dentes. Você vê aqui que a linha dos dentes, ela chega até aqui no processo coronoide aqui, ó, o processo coronoide da mandíbula. Eu acho que eu consigo ver melhor do outro lado. Aqui, ó, tá vendo? O processo coronoide está mais completinho. Então você tem aqui a mandíbula e os dentes vindo um pouco mais para trás, chegando até um pedacinho, chega a passar um pouquinho do processo coronoide. Ó. Isso é importante porque começa a linha de dentes a ficar para trás do processo coronoide, tá? Como se a mandíbula nesse pedaço fosse bifurcar, formasse uma canaleta entre dois lados, tá? Vocês vão ver que nos outros bichos vai ser uma coisa bem impressionante agora no final desse vídeo. Feito para mastigar, ó. Esfregando o dentinho de cima no de baixo. Nham, 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 nham. E pois bem, e depois desses dois grupos basais aí, né, os Raptodontes e os Driosaurus, os demais iguanodontes se concentram num clado de nome muito bonito chamado Ankylopolexia. E qual é a etimologia desta bela palavra? Anquilo quer dizer fusionado, como vocês bem sabem, porque eu falei isso daí já quando eu fui explicar dos anquilossauros. E polexia vem de pollex, que quer dizer polegar. Então quer dizer, o polegar fusionado. Porque esses bichos passam a ter um polegar rígido, que não se mexe. Perdem as articulações aqui. E basicamente a unha do polegar estava deixando de parecer um casco para parecer um espinho, né, um esporão. Tanto que os membros mais recentes aqui desse grupo, né, que não entram no clado maior, eles vão apresentar esporões bem grandes no polegar, que a função ainda é discutida. A gente não sabe se tem a ver com defesa, se tem a ver com briga por território, se tem a ver com uma busca por comida, sei lá, escavar o chão, arrancar a casca de árvore, enfim. Talvez todas elas, né? Não precisa ter uma função só. E os anquilopolexios mais antigos que a gente conhece são do Jurássico também. Então vocês se lembram quando eu falei em alguns vídeos atrás que eu não ia comentar sobre os ornitópodes, os cerápodes do Jurássico
quando eu estava falando do Jurássico? Pois é porque só esses dois grupos tinham e eu teria que falar tudo isso que eu falei para vocês antes sobre a origem dos ornitópodes para poder chegar nesses daqui. Mas enfim, os Ankylopolexios mais antigos são do Jurássico, então por enquanto só Rabdodontomorpho ali que tem uma linhagem fantasma gigantesca. E o mais conhecido de todos é o Camptosaurus dos Estados Unidos, que era um bicho até razoavelmente grande, ele chegava a uns 8 metros de comprimento por 2,5 metros de altura, sendo o maior ornitópode do Jurássico que a gente tem notícia. E no caso a idade dele é até semelhante à dos driossauros, né? Uns 157 milhões de anos mais ou menos, é mais para o final do Jurássico aí. E o interessante é que o Camptosaurus já era um bicho muito grande, ele já era um bicho com um tamanho razoável. Você consegue fazer um paralelo com a minha mão. Tá vendo aqui? O Camptosaurus. Óbvio, até aqui tem umas partes reconstituídas e aqui tem umas partes aqui que são originais. Esse pedaço aqui do bico e tal. Vocês podem ver aqui uma rugosidade muito grande aqui na parte do focinho. Tá? E o Camptosaurus, então, ele acaba sendo um dos representantes dos ornitópodes do Jurássico e, ainda por cima, ele é um dos grandes. Tá? No caso, uma das características que dá para observar é a quase perda da fenestra anterorbital. Você vê que era só um buraquinho bastante reduzido. O esporão da mão ainda não era totalmente pontudo e o polegar ainda era um pouquinho flexível, tá? Não era totalmente duro ainda. E eles ainda tinham o pé com 4 dedos. Vai ficar bem marcado aí nos iguanodontes grandes, mas mais pra frente, porque eles vão perder completamente esse 4º dedo aí, né? Vão ficar só com 3 dedos no pé. E a parte do Camptosaurus, todos os outros Ankylopolexios basais que a gente conhece do Jurássico são da Europa. E pois bem, além desse dedão duro aí, o que caracteriza um Ankylopolexio, tá certo? Quais são as inovações? A primeira, que eu vou citar, tem a ver com mastigação, tem a ver com a bateria de dentes de reposição, que é talvez a característica mais importante aí dos próximos ornitópodes que vão vir. Então é um sistema bem engenhoso, eu vou explicar um pouco melhor daqui a pouco. A fenestra anterorbital tão pequenininha que quase sumiu, os ossos do carpo com várias fusões, tá? Não vem ao caso ficar detalhando. As unhas das mãos já agora podemos chamar de casco mesmo, então esses bichos são quadrúpedes, tá? Definitivamente. Ainda que, óbvio, eles pudessem levantar nas patas traseiras, porque eles ainda eram muito mais leves na metade da frente do corpo que na metade de trás. Pois bem, esses bichos do Jurássico que eu comentei, né, o Camptosaurus e seus colegas aí da Europa, são considerados os Ankylopolexios basais. Todos os outros Ankylopolexios se juntam em um outro clado chamado de Styracosterna. E por que chama Styracosterna? Isso tem a ver com o formato do externo, das placas externais aqui no peito, que tinha um processo bem comprido aqui na parte de baixo, e styraco quer dizer espinho, externa quer dizer externo, né? Então quer dizer o externo com espinho. E tirando isso, as outras características de Styracosterna são gradações dos mesmos caracteres. Uma coisa interessante é que a escápula vai mudando de formato, ela vai ficando sem a expansão da ponta ali e um pouquinho mais curva. Estou citando isso aqui só para dizer que uma coisa parecida aconteceu também com os ceratopsídeos, né, os triceratops e tal, e com os saurópodes, tá? Ou seja, tem a ver com quadrupedalismo, certamente, tá? Ancoragem dos músculos e tudo mais. O dedão fica com só uma falange, né, além da unha, tá? E ela é em formato de moeda, em formato de disco. O 5º dedo da mão vai gradualmente ficando mais flexível, isso é bem interessante. E finalmente perde o 1º dedo do pé. Na verdade, um pouquinho gradual também. Os primeiros ainda tinham um cotoco, e aí esse dedo some e eles ficam só com esses 3 dedos no pé. O ornitópode, né, o pé de ave, né, só 3 dedos. Os Styracosternos basais são todos do Cretáceo inferior. E, em sua maioria, são bichos de maior porte. Do tamanho do Camptosaurus para mais. Os maiores, né, registrados que a gente conhece, chegavam a 10 metros de comprimento por 3 metros de altura. E vocês vão ver que esse vai ser meio que o tamanho padrão dos próximos ornitópodes, salvo poucas exceções, tá? E a grande maioria desses táxons basais de Styracosterna são dos Estados Unidos, mas a gente também tem na China, na África, né, especificamente no Níger, no Japão e na Europa, ou seja, uns bichos muito bem espalhados. Pois bem, o gênero mais conhecido e conhecido há mais tempo desses Styracosternos aqui, desse clado, é o próprio Iguanodon.
ou Iguanodon, que data de 125 milhões de anos. Como eu tinha comentado com vocês, ele foi o segundo dinossauro a ser descrito pela ciência. O primeiro foi o Megalosaurus lá do Buckland, o segundo foi o Iguanodon. A descrição do Iguanodon foi publicada em 1825. 35 anos antes da origem das espécies. E um pouquinho depois dos livros do Lamarck terem sido publicados, e eles estavam nessa época sofrendo duras críticas. Inclusive, foi nessa época que o diretor ditador do Museu Britânico, que era o Richard Owen, cunhou o termo dinossauro, né? Foi ele que inventou esse nome, baseado no tamanho dos ossos, nos dentes, nos espinhos, né? Enfim, naquilo que ele estava vendo ali. A tradução seria lagarto terrível. Deinos, que quer dizer terrível, e sauro, que seria lagarto. Porque naquela época eles achavam mesmo que eram sáurios, né? Coisas assim, sendo que hoje a gente sabe que não são lagartos. Na verdade, não estão nem tão perto de lagarto, dentro da filogenia dos répteis. E no caso, esse terrível nem seria um demérito, tá? Seria mais, tipo, para falar que é uma coisa majestosa, né? Uma coisa imponente, né? Então, terríveis, né? Os lagartos terríveis, etc. Ele defendia a ideia de que os dinossauros, né? No caso, esses grandes répteis aí, e depois foram descobertos mais, né? Ele defendia que esses bichos eram pesadões, meio paquidérmicos e tudo mais. Aqui foi a visão que ele eternizou ali, no Crystal Palace, né? Naquele lugar lá em Londres, né, que tem aquelas réplicas, aquelas montagens e tudo mais, uns bichos meio pesadão, né, a reconstrução dos 3 bichos está completamente errada, e quem descreveu o Iguanodon foi o médico e paleontólogo amador Gideon Mantell, lá da Inglaterra, e por causa da semelhança dos dentes desse dinossauro que ele estava estudando e os dentes de uma iguana, é que ele chamou de Iguanodon, dente de iguana, que eram os dentinhos meio em formato de folha, um pouquinho colher, assim. E o Gideon Mantell, no começo, ele tinha feito o Iguanodon meio como se fosse uma iguana, né, um lagartão, e o polegar, né, o esporão, ele colocou no nariz como se fosse um chifre. Tanto que até hoje, lá no Crystal Palace, a reconstrução mostra, né, o esporão no nariz e não no dedão. Tá? Só que o próprio Gideon Mantell, na época, já estava observando que o Iguanodon não devia ter esse formato. Depois que foram descobertos vários e vários esqueletos de Iguanodon, todos juntos, numa mina na Bélgica, é que a gente percebeu, bateu-se o martelo para mostrar que esses bichos não só não eram tão pesadões, como também que o esporão ficava no dedão e não no focinho. Só que aí eles foram reconstruídos meio que como cangurus. Tá? Então o bicho estava sempre fazendo joinha assim e meio que em pezão, assim. Que também está errado. Tá? Hoje a gente sabe que esses bichos eram primordialmente quadrúpedes e, obviamente, deviam se levantar de vez em quando ali para interagir, né? Enfim, até para pegar comida mais alta e tal, mas eles eram primordialmente quadrúpedes com os dedos, aqui as unhas dos dedos da mão, em formato de casco mesmo, né? Bem largos, etc. E o bico do Iguanodon já era um pouco mais largo, a ponta da boca já era um pouco mais alargada, dando aí uma dica, né? Um indício do que aconteceria com o resto do clado, né? O resto do seu grupo aí, da sua estirpe, nos milhões de anos vindouros. E pois bem, o clado principal dentro de Styracosterna é Hadrosauroidea, que seria o grande grupo a colocar os dinossauros bico de pato, digamos assim. Na verdade, dos hadrossauróideos basais, a gente pode falar que até pouco tempo atrás, metade deles eram colocados como iguanodontídeos, porque pareciam com o iguanodon, e a outra metade já eram colocados como dinossauro bico de pato, porque tinham o focinho um pouco mais largo. Era aquela coisa mais ou menos, também no olhômetro, só que hoje a gente já sabe que, enfim, é uma escadinha com caracteres intermediários. Na verdade, o que você vai vendo é uma gradação ali do focinho ficando cada vez mais largo e das características se alterando gradativamente, certo? Um monte de características intermediárias, né? Os fósseis intermediários, que algumas pessoas insistem em dizer que não existem, tá? E a gente já sabe que está longe de ser verdade. É interessante falar sobre essa questão de bico de pato, entre aspas, né? Porque foi encontrado um exemplar tão bem preservado, mas tão bem preservado de um dinossauro desse grupo aqui, que ele tinha o bico de queratina preservado. Não é o de osso, é o de queratina, que reveste o osso, né, que a gente chama de ranfoteca. Que nem o bico das aves atuais, né, tem uma ranfoteca, né? Se você for olhar, tem o osso por baixo, mas por cima tem
aquele negócio de queratina que encaixa como se fosse uma luva, né? Que nem tartaruga, que nem saurópode também, que nem vários terópodes, etc. E Ornitisquia, provavelmente todos, né, tinham ranfoteca, e esse encontraram a ranfoteca preservada. E o que esse fóssil demonstrou, né, foi uma coisa meio chocante até, que esses dinossauros bico de pato, eles eram bico de pato apenas no esqueleto. Com carne, com a ranfoteca, com tudo lá. Eles, na verdade, ficavam com um crânio mais alto ali na ponta do focinho, mais ou menos como um cavalo, ou mais especificamente como um bovino. Né? Porque se você for olhar a ponta do focinho de uma vaca, ela também não tem dentes na ponta do focinho, né? Ela não tem dentes incisivos nem nada, e aquela ponta dá uma abridinha para os lados, tem só a abertura das narinas ali, e fica achatado. É bem achatado. Se a gente não conhecesse nenhuma vaca atualmente, provavelmente a gente ia reconstruir esses bichos de um jeito meio diferentão. Bom, enfim, tem até uma série no meu canal falando disso. Mas de fato, né, ao longo do caminho aqui, a gente vai ver que o bico vai ficando cada vez mais largo e fininho, né, e achatado, então o preenchimento aí a gente já sabe que não é de osso. Falando apenas das espécies basais de Hadrosauróide, digamos assim, sem entrar no clado menos inclusivo aí, que é a Hadrosauride, né, eu já vou falar deles, você tem que os táxons mais basais, eles datam de uns 125 milhões de anos, mais ou menos, e eles são da Mongólia, China. E os mais recentes são encontrados na Europa e na América do Norte, ou seja, teve aí uma migração para os dois lados, lembrando que naquela época a Ásia e a América do Norte estavam conectadas por aquela porção lá, onde que hoje é o Estreito de Bering, e eu tinha comentado isso no vídeo anterior, né, então permitia a migração de vários bichos ali de um lado para o outro, e isso é uma coisa muito interessante porque a gente tem evidência de que esses bichos andavam em bando, né, em manadas, tanto de ninhos preservados, quanto de vários fósseis encontrados juntos e tal, em vários estágios diferentes de crescimento, e a gente tem evidências pelo menos de um tipo de saurópode de que os dinossauros migravam. Andavam ali quilômetros e quilômetros, dependendo da estação do ano ali, né, para o norte, para o sul. Então, é possível, talvez, que esses bichos, que eles saíssem de um continente, fossem para o outro. E eu não sei se eu estou viajando, não, mas talvez desse até para fazer esse caminho, não uma vez na vida, não. Talvez desse para fazer um caminho de ida e volta aí, sei lá, no inverno vai para um canto, no verão vai para o outro. Eu não sei, esses bichos eram grandes, né? Eram muito grandes. Elefantes, hoje em dia, eles atravessam a África, sabe? Em alguns meses, eles atravessaram tudo, até um pouco menos. Então, bicho grande aguenta. Então, eu não sei lá, não sei se estou viajando muito, não tem. No caso de Hadrossauro, não tem evidência, mas dá para pensar nisso daí, né? Inclusive, quando você vai ver a fauna conjugada que você tem entre Ásia e América do Norte. E, pois bem, quais são as sinapomorfias? 3 ou mais fileiras de dentes de reposição, então aí você já tem 3 camadas ali de dentes simultâneos, né, acontecendo. A linha de dentes do dentário aqui da mandíbula agora vai até o final do processo coronoide, né, ou seja, já está ficando cada vez mais comprida. A ponta do pré-maxilar alarga, né, o famoso bico de pato, né, com uma fossa narial muito profunda em volta. O quadrado fica ainda mais longo, né, naquela articulação aqui. E quando você vai olhar junto com o processo coronoide, parece que tem uma fenestra aberta aqui, né, entre o quadrado e o processo coronoide, que é muito interessante. Não é uma fenestra porque são estruturas diferentes, né? O crânio é a mandíbula, mas então você imagina o tamanho dos músculos mastigatórios que esse bicho tinha, que ligava aqui na mandíbula com a cabeça e depois a cabeça com a mandíbula. Nossa, o bicho devia ser um preá, né? A musculatura na lateral da cabeça, assim, a cabeça do bicho de frente devia ser super largona, né? Metade de tudo músculo. Né? Enfim, as espinhas neurais um pouco mais longas, principalmente na região da bacia, e ao longo do tempo, a partir daqui, esse esporão do dedo vai ficando cada vez menor e cada vez mais discreto, e o dedo volta a aumentar, né? Ou seja, segue o caminho inverso, volta para o padrão primitivo, porque com o passar do tempo esses bichos vão ficando cada vez mais quadrúpedes, tá? Eles já eram quadrúpedes, né? Mas enfim, agora a adaptação da mão é só para andar mesmo. Bom, desses basais, eu não vou ficar falando muito sobre eles, eu vou só destacar o Altyrhinus, de 125 milhões de anos, lá da Mongólia, porque ele é o bicho que eu acho que tem o maior
a maior narina, né? Chega a ficar até o crânio meio deformado aqui na frente. Tamanha é a abertura das narinas ali na ponta da cabeça dele, né? Então é bem assustador, tá? Tô colocando aqui só para vocês terem uma noção das formas que esses animais adquiriram com o tempo, né? Além do Altirrhinus, eu quero falar também do Protoadrus, que é um bicho bem interessante, que é do Texas, né? Do final do Cretáceo, lá por 95 milhões de anos. E ele também tem uma peculiaridade, que é a ponta da mandíbula muito alta e voltada para baixo. É um bicho bem esquisitão aí, talvez fosse para comer planta baixa, não sei, eu não estudei muito esse bicho para saber. E o Oranossauros é um bicho muito interessante, porque ele é bem bizarro e ele é bem ali, vai, um pé em cada barco, vai, digamos assim, né? Ele é bem intermediário. Ele foi encontrado no Egito e ele também tinha as espinhas neurais extremamente compridas nas costas, algumas tipo 3,5 vezes ou 4 vezes o tamanho do corpo da vértebra, tá? Então eram espinhas bem compridas, sei lá, e a gente chuta que talvez formasse uma vela, né? Que nem o espinossauro, que aliás era contemporâneo e que aliás era conterrâneo também, né? O espinossauro e o oranossauros viviam juntos. É uma coisa meio assim, sabe? Esses bichos gostam muito de vela, né? Pelo menos é a única explicação que a gente consegue dar, é que esses bichos tinham vela. E eles tinham um bico de pato, digamos assim, né? A ponta do focinho bem larga, mas ainda tinham lá o esporão fazendo joinha, tá? No dedo. Então o bicho tá bem ali no meio do caminho mesmo, né? A função das velas, enfim, X. Lembra dos estegossauros? Pode ser que seja algo parecido. E pois bem, vamos chegar então agora no clado principal, menos inclusivo, que são os hadrossaurídeos, né? O clado Hadrossauridae. Uma coisa interessante para destacar aqui é que a idade dos fósseis faz todo sentido temporal, tá? Então os mais basais são mais antigos, os mais ou menos derivados ali são do meio do caminho e os mais derivados são do finzinho do Cretáceo, tá? Então fica uma coisa bem bonitinha mesmo, bem clara. Eles são bichos muito grandes, eles são um pouco maiores até do que os que a gente estava falando, né? Eles passam de 8 metros de comprimento, né? A média dentro desse grupo é entre 9 e 10 e até 3,5 metros de altura, então são os bichos bem mais espetaculares, assim, bem grandes. O gênero Hadrosaurus, né, que dá nome ao grupo todo, né, que na verdade é de uns 80 milhões de anos atrás, da América do Norte, ele significa lagarto amplo, ou lagarto robusto. Tá, a etimologia de Hadrosaurus, né? Então é só para você ver que quando descobriram, colocaram ele, o destaque maior era por tamanho, né? Por ser um bicho muito largo, né? Muito robusto, muito grande. A mais incrível das sinapomorfias dos hadrossaurídeos, e assim, de longe é a mais espetacular, tem a ver com a mastigação, tem a ver com os dentes. Eu falei para vocês que esse aqui ia ser um vídeo basicamente sobre herbivoria, né? São os dentes sementados. Tá? E aí o pessoal da odontologia aí talvez vai entender melhor o que eu tô falando e até me corrigir eventualmente. Esses bichos já, quando chega na família Hadrosauridae, já tem 5 dentes de reposição abaixo da linha de dentes que tá ali no ataque, né? Que já tá sendo desgastado. Como eu falei, esmalte só de um lado, né? Então, do lado que tinha abrasão, dos dentes de cima com de baixo, não tinha mais esmalte. E o que acontece? A raiz desses dentes era envolvida em cementum, que é um tecido mais poroso e resistente do que o esmalte, né? O esmalte ele é duro, mas ele quebra. No nosso caso, o cementum ele envolve a raiz do dente e ajuda a prender o dente no osso e na gengiva. No caso desses bichos aqui, ele ajudava a prender, inclusive, um dente no outro e também a envolver a raiz desses dentes aqui, dos hadrossauros. Mamíferos herbívoros atuais, como os ruminantes, os cavalos e alguns outros, eles têm uma adaptação parecida. Eles também têm os dentes cementados no lugar de esmaltados, porque também é um tecido aí que aguenta melhor a abrasão, especialmente de gramíneas, né, que é o que esses herbívoros de grande porte, né, mamíferos, comem hoje com maior frequência, né? Comem grama e a grama é dura. Lembrando que no Cretáceo já existiam gramíneas, ainda que não fossem tão comuns quanto hoje, mas eu não sei se esses bichos comiam gramíneas, tá? Eles deviam comer de tudo, né? Então, tinha muito mais planta disponível ali para eles ficarem se deliciando. Pois é, pessoal, eu estou aqui no Museu de Anatomia Veterinária da USP para tentar ilustrar um pouquinho para vocês tudo isso que eu estou explicando, tá? Aqui a gente tem uma cabeça de um equino, né, creio eu que seja de um cavalo mesmo, exatamente pelo tamanho da cabeça, e eu vou tentar mostrar como que você tem uma convergência gigantesca com os hadrossauros, né, e outros grupos
de hiperherbivoria, se é que a gente pode chamar assim, né? Os dentes do cavalo, que no caso dos mamíferos são dentes contados, né? Então não se compara com os hadrossauros no que diz respeito à quantidade de dentes. Mas no que diz respeito à superfície de abrasão, né, é uma coisa quase contínua, né? Vocês veem aqui que a divisão dos dentes é meramente figurativa, né? Porque aqui forma uma plataforma única, né? Uma superfície única, que tem um desgaste contínuo. Está o tempo inteiro desgastando, está o tempo inteiro mastigando a comida. E por isso mesmo que estas regiões aqui não tem esmalte. O esmalte se limita às bordas dos dentes. E esses dentes são os que a gente chama de dente cementado, porque o que preenche todas essas áreas aqui é o cemento, que mantém aqui não só os dentes unidos, como também preenche essas partes aqui entre as ranhuras. E aí vocês podem ver depois nos hadrossauros que a coisa é extremamente parecida. O que muda, obviamente, é a quantidade de dentes, mas porque todo o sistema dentário dos répteis é diferente dos mamíferos. O dos mamíferos é muito especializado. Então é por isso que você tem soluções parecidas, mas ao mesmo tempo elas são diferentes porque elas se adequam à realidade de cada um dos grupos. Isto é mais um exemplo de como que o atualismo pode nos ajudar, né? Ou seja, você comparar animais atuais com os animais fósseis, né? Ver a anatomia deles e aonde ela se parece, para você ter ali uma inferência de hábitos alimentares, de vida, comportamentais, enfim. Cada dente dos hadrossauros era unido um ao outro com um forte ligamento periodôntico. Então, na verdade, eles se comportavam como um só. Todos esses dentes grudadinhos viravam como se fosse um dente único. Então, os hadrossauros, eles substituíam os dentes infinitamente. Como eles estavam se comportando como um só, à medida que os dentes iam desgastando, já tinha outro embaixo e, assim, eles se intercalavam, né? Então, aqui tem dois dentes, tinha um aqui no meio, um aqui em cima, né? Como o dente maduro, ele não tinha polpa, no caso dos hadrossauros, tá? Então, não tinha ali o nervo por dentro, essas coisas assim, ele não estava vivo por dentro, ele era um dente morto já. Ele podia desgastar até o final da raiz. Ele desgastava e ia embora e acabou, entendeu? Virava farinha com a comida, e sem nenhum tipo de prejuízo para o bicho. Os dentes não caíam, entendeu? Eles só caíam quando o bicho morria, porque aí esse ligamento periodôntico ele era desfeito, né? Ele apodrecia, e aí sim, né? E tanto é que a gente tem vários fósseis de dentes isolados aí, de hadrossauros. Então, na prática, um hadrossauro adulto, ele podia ter mais de 1000 dentes na boca. 1000, até acho que 1200, alguma coisa assim. Quando eu era criança, eu tinha lido isso numa coleção de dinossauros e não tinha entendido como é que cabia 1000 dentes na boca de um bicho. Hoje eu entendi. Hoje eu entendi, inclusive, porque eu fotografei e filmei um deles aí para mostrar para vocês. Bom, pessoal, essa daqui é a mandíbula do Edmontosaurus. Está aqui no Museu de Ottawa, né, de Ottawa, no Canadá. Essa aqui é a mandíbula direita, ou seja, esse aqui é o lado de dentro da boca, é o lado lingual. Aqui vinha a língua do bicho. Você vê que aqui ela é totalmente desdentada e aqui você tem então toda essa linha de dentes, tá? Até aqui, onde tem a articulação que está faltando aqui no caso, né? E aqui o processo coronoide. Como funciona? Bom, eu vou dar um zoom para vocês verem. Cada uma dessas folhinhas aqui, ó, é um dente. Cada uma delas, tá vendo? Um dente aqui, o dente aqui embaixo. E eles vão encaixando certinhos assim, ó, como se fosse um calçamento de rua, tá vendo? Que não tem nenhum espaço entre eles. Esses dentes aqui, ó, que já estão completamente crescidos, eles não estão mais em contato com o osso. Eles não estão mais ligados no osso, nem por dentro, nem por fora, nem por dentro. Eles estão ligados um no outro, um dente no outro, tá vendo? Esses dentes eles vão crescendo em linha, assim, ó, formando uma bateria. Os dentes mais antigos é que são os utilizados para mastigação. Os dentes mais novos, eles vão crescendo aqui. E vocês podem ver aqui, ó, essas folhinhas saindo, né, essas folhinhas saindo aqui, ó, da margem da mandíbula, no caso, aqui do osso dentário. Esses dentes daqui, ó, os últimos dentes aqui, né, os mais antigos, que já estão na parte de mastigação, o tecido deles está morto. Não tem raiz, não tem inervação, não tem nada. Então vamos dar uma olhada agora do outro lado como era, né? Dá uma olhada. Desse lado você tem a zona de desgaste.
E essa margem aqui não tem esmalte. Esse aqui é o processo coronoide, né? Vocês se lembram, né, que eu falei, onde o jugal encaixa aqui por fora e o maxilar encaixa aqui por dentro, tá certo? Como eu já mostrei para vocês. Duas características importantes de Hadrosauridae que os Iguanodontia basais não tinham. Uma, o processo coronoide é inclinado para frente, ainda que não muito, né? Ele é levemente inclinado para frente. E outra, a linha de dentes continua para trás do processo coronoide. Ou seja, até o final aqui você tem dentes. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Olhou? Tá vendo aqui, ó? A linha de dente vem até aqui o final, até o finzinho. Muito para trás do processo coronoide, ou seja, tem muito mais área de mastigação para o fundo da boca. Essa linha de dentes aqui é que é uma coisa muito bizarra, porque ela só foi possível, né, a passar por fora aqui, porque o processo coronoide saiu da parte lateral aqui, da parte contínua da mandíbula, e veio para frente. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui do jeito mais didático possível, mas esse aqui era maxilar, né, o maxilar chegando, e ele, né, mastigava junto aqui com o dentário na parte de baixo, ó, tá vendo isso aqui, ó? A parte de fora é esmaltada, e aí no caso da maxilar, a parte desgastada é essa daqui, tá vendo? É a parte de dentro. Então, é invertido, né, por questões óbvias, então na mandíbula a parte desgastada é a de fora, no maxilar a parte desgastada é a de dentro. E ó, como que era feito o movimento, tá vendo? E era assim o dia inteiro, ó, para frente, para trás, para cima e para baixo. Ó. E vocês podem ver que a linha de dentes do maxilar era externamente mais curta, né, tinha menos dentes na espessura, mas internamente continha também o mesmo esquema de piramidinhas de dentes se formando, entendeu? Por isso que são centenas, milhares de dentes em cada um desses bichos. E uma coisa muito curiosa é essa linha de foramens na parte interna, aqui ó, do maxilar. São foramens de alimentação, né? Cada um deles é uma linha, uma raiz de dente, né? É uma raiz de dente, de cada um dos dentes. E o interessante é que os ceratopsídeos, depois da próxima aula, vocês vão ver que eles também desenvolveram algo parecido, só que de outro jeito, né, de maneira convergente. E pois bem, os hadrossaurídeos, como eu falei, são conhecidos por muitos indivíduos de todas as espécies e ainda por cima muito bem preservados. A gente tem indivíduos mumificados, tem pedaços de pele preservados, pedaços do revestimento dos cascos dos dedos, e tem muita coisa bem preservada dos hadrossauros, além de meramente o esqueleto. Tanto é que até o momento parece que eles não tinham penas, tá? Nenhuma pena. Novamente, pode caber aquela discussão se o filhote tinha penas e o adulto não tinha, né? Pena, filamento, enfim, alguma coisa derivada, tá? Enfim, vai saber, tá? Até o momento não parece que eles tinham. E virtualmente todas as filogenias feitas a partir de 2010 recuperam 2 grupos dentro de Hadrosauridae. Aquele que é chamado de Saurolophine, ou Hadrosaurine, também alguns chamam assim, que são os bichos sem crista, ou com cristas pequenininhas e que não eram ocas. E os Lambeosaurine, que eram os bichos com cristas grandes e ocas por dentro. Vamos começar então pelos bichos descristados, digamos assim, os bichos sem cristas, que são os Saurolophinios. Entre as características que a gente consegue separar deles, tá, que o bico de pato era mais largo, né, e os dentes, eles tinham só uma crista no lado esmaltado. Então, do lado de cima aqui, você tinha só uma crista no meio de cada dente, nos dentes de baixo também, só que do lado de dentro, da boca, né. E os Saurolophinios que a gente conhece são do final do Cretáceo, todos eles, de 83 a 66 milhões de anos. O Brachylophosaurus é um dos mais conhecidos. Ele é conhecido do deserto de Alberta, no Canadá, e também de Montana, nos Estados Unidos, que é uma região adjacente ali, né? São muito próximas. Eles possuíam um focinho muito alto, que indica aí uma região da narina bastante inflada. Como é que será que era esse bicho com todas as carnes, né? Talvez até ajudasse numa possível vocalização, fazer barulho, tal, uma caixa de ressonância ali. Ou talvez ajudasse como uma otimização respiratória, do mesmo jeito que os anquilossauros talvez fizessem, né? Talvez acontecesse com eles. Esse aqui é o Brachylophosaurus, tá? Vocês conseguem ver algumas características dos Saurolophinios que são muito óbvias. Uma delas é o tamanho absurdo da narina. Você vê que a narina é monstruosa. Uma outra característica de Saurolophine, que é muito importante salientar, é essa crista aqui no meio do dente, tá certo? Uma crista no meio, que ajuda, né, na placa dentária, que eu já expliquei para vocês. Dá uma olhada aqui, ó. Em formato de folha, né? Cada um deles com
uma crista sagital, uma crista que vai de ponta a ponta no dente. Em outros bichos vocês vão ver que vai ter mais de uma dessas cristas, tá? Então Saurolophinius tem uma só. Você tem muitos indivíduos conhecidos do Brachylophosaurus. Alguns estão muito bem preservados, até você consegue ver pedaços do bico de queratina que cobria, né, a ponta do focinho, mais ou menos que nem uma tartaruga ou mesmo uma ave atual. Tem inclusive alguns materiais desse bicho aqui, desse gênero, que possuem tecido mole preservado ou estruturas, por exemplo, que nem vasos sanguíneos. Dá sim para um material de 87 milhões de anos, como esse daqui, ter fossilizado algumas estruturas moles ou mesmo algumas estruturas muito pequenininhas. Basta o processo de mineralização do fóssil ter sido feito de uma maneira específica, geralmente muito gradual, em um ambiente bastante favorável. Como a gente tem vários indivíduos desses bichos e de outros hadrossauros, estatisticamente falando, a chance da gente encontrar um mais bem preservado é maior, né? E às vezes alguns bichos caem juntos com o Brachylophosaurus ali formando um clado, que alguns autores chamam de Brachylophosaurine, e um dos bichos mais famosos que caem ali dentro é o Maiasaura, cuja etimologia significa lagarto-mãe, né? Enfim, o lagarto materno. A ideia dos autores era dizer que ele era uma boa mãe. Por quê? Porque foi a primeira evidência que a gente teve de cuidado parental em dinossauros não avianos, né? São vários ninhos encontrados juntos, então quer dizer que as fêmeas se juntavam ali para colocar os ovos todos no mesmo lugar. Você tem nesses ninhos indivíduos no ovo, indivíduos recém-nascidos, indivíduos maiorzinhos, de todas as idades, indicando que, na verdade, elas estavam ali cuidando dos filhotes. Antes da publicação do Maiasaura, que foi em 79, não se tinha ainda evidência de cuidado parental nesses bichos. Uma outra tribo que eventualmente também é formada é chamada de Edmontosaurine, por causa do Edmontosaurus, que é lá de Edmonton, né, de Alberta também, no Canadá. A gente conhece algumas dezenas de indivíduos, e o interessante desses bichos é que eles não tinham o focinho tão inflado, era mais achatado, e as narinas eram mais puxadas para trás, mais perto das órbitas. Curioso que tem um bicho da Ásia que é aparentado do Edmontosaurus nessas filogenias aí que eu estou usando para me basear aqui, que entra nessa tribo Edmontosaurine, que é um bicho chamado de Xantungosaurus, que é um dos maiores hadrossauros que a gente tem notícia, possivelmente com 15 metros de comprimento e até 5 metros de altura, isso quando não ficava em pé. Um outro clado que também é encontrado eventualmente dentro de Saurolophine é a tribo Saurolophine, e aí entra o gênero Saurolophus, que possivelmente também acontece na América do Norte e na Ásia ao mesmo tempo. E existem bichos descritos aqui da América do Sul, como por exemplo o Bonapartesaurus, que pode ser um saurolophínio também. Então esses bichos podem ter aproveitado ali o breve contato que teve entre a América do Norte e a América do Sul ali no fim do Cretáceo para chegar por aqui. Foram uns que tentaram ter crista na cabeça, tá? Umas cristas bem pequenininhas, bem curtas, tá? Nada que chamasse muito atenção. Elas não eram ligadas ao sistema respiratório, tá? A passagem de ar, mas elas eram bem pneumatizadas. Então será que tinha alguma função ornamental, alguma questão sobre temperatura, enfim, não sei. Provavelmente mais de uma função, como eu já falei para vocês repetidamente aqui sobre diferentes partes anatômicas de diferentes grupos de dinossauro, tá? E um outro clado que às vezes se forma dentro de Saurolophine são os Critosaurini, que era um outro grupo que também tinha cristas, mas bem discretas na cabeça e também tinha narinas infladas. O gênero, né, que deu o nome ao grupo é o Critosaurus, que é esse daqui que eu estou vendo, tá? Que vocês estão vendo aqui do lado. Um bicho bem grande também, 8, 9 metros de comprimento, como é típico dos hadrossauros em geral. Olha o tamanho da crista dele aqui, ó. Tamanho da crista, tá? Só os nasais pegam aqui, a narina bem desenvolvida, a abertura vem até aqui, parece até que isso daqui é uma fenestra antorbital, mas não é, né? Esses bichos não têm fenestra. Eles têm uma peculiaridade muito grande em relação aos outros hadrossauros, que foi eles terem conseguido chegar na América do Sul. O mais conhecido é o Cecernosaurus, também 9 metros de comprimento, um bicho grande, bem do final do Cretáceo, e eles então conseguiram aproveitar esse brevíssimo período em que a América do Norte e a América do Sul ficaram conectadas ali no Cretáceo. Bom, esse aqui é o Critosaurus que eu acabei de mostrar para vocês, só que de ponta cabeça, caso vocês estejam com dificuldade de identificar. E se vocês acharam os Saurolophinius bizarros, é porque vocês não viram ainda o outro grupo de hadrossauros, que são os Lambeosaurinius.
Olha isso aqui. E pois bem, aqui a gente termina os saurolofíneos e agora vamos falar dos lambeosauríneos, a divisão dos bichos com cristas ocas na cabeça, ligadas ao sistema respiratório. Ou seja, havia uma passagem aérea por dentro dessas cristas. Obrigatoriamente o ar passava por ali para poder chegar na traqueia, nos pulmões e etc. A função disso é discutida, mas desde que eu era criança, inclusive, o pessoal já tinha feito modelos dessas cristas, né, modelos da cabeça desses bichos, e soprando um ar bem forte ali por dentro, você consegue produzir um som muito intenso, muito alto, que seria um som parecido com um trombone, bastante grave, inclusive. Então é possível que essas cristas tivessem, pelo menos uma das funções fosse vocalizar. Tá. O que faz a gente acreditar que eventualmente possa ser que os machos tivessem um tipo de crista que as fêmeas não tivessem, que aí poderia ser usado para chamar as fêmeas, poderia ser usado para marcar território e tal, do mesmo jeito que aves atuais hoje, né? Você tem ali o canto dos machos, é diferente do canto das fêmeas e tal, né? Às vezes isso acontece. Então, pelo visto, as evidências demonstram que, pelo menos essa parte de vocalização faz bastante sentido e é bem provável. Outras funções que essas cristas possam ter tido, a gente vai precisar de mais evidências ou mais propostas por aí. Das características que eu separei aqui dos lambeosauríneos estão relacionadas com essas cristas. Então, por exemplo, o osso nasal, né, que é aquele que cobre as vias aéreas superiores aqui na parte da frente do focinho, ele era retraído para trás da cabeça, ou seja, bem puxado para trás. E dentro dele, né, aquela convoluta passagem aérea, né, cheia de voltas. Como eu tinha falado para vocês, o osso frontal, que fica atrás do nasal, ele forma um domo, provavelmente para realocar todas as coisas ali de dentro do crânio, né? O cérebro, enfim, todas essas coisas tiveram que mexer um pouco ali na arquitetura da cabeça. E na região sacral ali, né, da bacia, as espinhas neurais eram ainda mais altas do que nos outros grupos. Os bichos mais basais também são os mais antigos, eles datam de 84 milhões de anos e eles são da Ásia, como por exemplo o Jachartosaurus do Cazaquistão, e eles não tinham cristas maiores do que a de um Crittosaurus. Faz sentido, no começo da linhagem você tem as características principais de um jeito mais discreto e depois é que elas vão se desenvolvendo com o passar do tempo. Os imediatamente mais recentes são de 70 milhões de anos atrás e são da China. E esses já tinham algumas cristas mais engraçadas, como por exemplo o Tzintausaurus, que tinha uma crista incrivelmente fina e alta e formava em cima da cabeça meio que parecia uma espátula. Uma crista muito bizarra, muito esquisita. Desses bichos basais a gente encontra algumas espécies um pouco mais recentes na Europa e também na América do Norte, indicando que houve ali uma dispersão mesmo dos primeiros lambeosauríneos, que eventualmente são unidos numa tribo chamada de Arenissaurine, mas nem sempre ela é encontrada nas filogenias. O bicho que dá nome à família, que é o Lambeosaurus, que é da América do Norte, também tinha uma crista bizarra, tá? Formando uma espátula aqui na parte de cima da cabeça e tinha uma projeção aqui para trás como se fosse um dedão aqui, sabe? Então, a crista dele parecia uma mão fechada assim com o dedão para trás. Esse aqui é o Lambeosaurus, tá? O primeiro, na verdade, é o holótipo. Vocês podem ver que eles levaram as cristas na cabeça, as últimas consequências, né? Olha o topetão de Elvis que esse bicho tem aqui, né? Olha como é que é. E você tem vários indivíduos desse gênero com cristas levemente diferentes, né? Eu vou ver se eu acho outros também para mostrar para vocês. Há inclusive uma hipótese de que sejam variações entre macho e fêmea, tal, justamente porque a gente não sabe a função dessas cristas. A gente sabe que elas eram ocas por dentro e eram todas conectadas com o sistema respiratório aqui, com as narinas. O ar reverberava nas paredes, né, e produzia um som, um barulho, que poderia ser uma vocalização para chamar a atenção de alguém no grupo, para chamar fêmea, sei lá. Então é presumível que os machos tivessem uma crista diferente das fêmeas, se essa hipótese for verdadeira. Então vamos explicar algumas características dos lambeosauríneos, tá? E o Lambeosaurus, em particular, é um dos bichos mais bizarros para fazer isso, tá? Bom, vocês veem aqui que tem característica de ornitísco, né? O pré-dentário aqui, tem a sutura bem clara aqui, mas tá todo detonado aqui esse bicho. E aqui o pré-maxilar, que compõe a narina. Isso tudo aqui é o pré-maxilar, cara. Ó, vem daqui, vem até aqui, passa por aqui e chega até esse pedaço aqui, ó, o pré-maxilar.
Ou seja, isso aqui tudo é aquele osso da frente. O nasal é esse osso daqui, ó. E toda essa parte, ele faz toda a parte posterior da crista, né? Fazendo essa pontinha aqui, que até tá com a ponta quebrada. Provavelmente ela apontava mais para trás ainda. E nos saurolophinius, o nasal não é tão puxado para trás, né? Imagina, o nasal tá para trás da órbita desse bicho aqui. O osso do nariz tá para trás da órbita. Parece até um saurópode, né? Que também acontece um troço desse, mas de um jeito completamente diferente. Você vê que os ossos, na verdade, eles não mudam de posição, porque você não tem informação embriológica que permita fazer isso, né? A evolução é um processo de bricolagem, né? Então, a informação para fazer os ossos continua ali. Então os ossos são empurrados para trás e alguns dos outros é que vão se destacar. No caso aqui é o pré-maxilar e o nasal é chutado lá para trás. Vocês estão vendo aqui o processo coronoide muito desenvolvido, né? Tá aqui, ó, os dentes já passando por trás do processo coronoide, eles vêm até aqui, que é uma característica de hadrossauro, e o coronoide entrando por baixo do jugal, né? Por causa da questão do aparelho mastigatório. E olha o quadrado indo para trás, tá vendo? Ele deu até uma quebradinha aqui, porque isso daqui é o quadrado jugal, né? Mas olha o quadrado indo para trás. Esse é um outro exemplar de lambeossauro, que é aqui no Tyrrell Museum. Você vê como ele está bem completo, né? Dá para ver aqui bem o quadrado mais voltado para trás aqui, com esse encaixe direitinho aqui no esquamosal. Essa é a gigantesca fenestra que se forma por causa do processo coronoide que sobe aqui, encaixa atrás do jugal. Dá para ver direitinho aqui, cara, encaixar atrás do jugal. Então você tem duas articulações, uma articulação principal e uma articulação acessória. E além do lambeossauros, que a gente tem, sei lá, centenas de exemplares encontrados, né, preservados, você também tem um outro gênero de lambeossauríneos que eram muito comuns na época, que também a gente encontra em profusão, com tamanho parecido, né, em torno de uns 9 metros de comprimento, que é o Corythosaurus, tá certo? E a gente vai falar um pouquinho sobre o Corythosaurus agora. O Corythosaurus, como vocês estão vendo, ele tem uma crista mais arredondada e um pouco mais baixa. Ele ganhou esse nome, inclusive, porque a pessoa que descreveu o Corythosaurus, que eu nem lembro quem foi, que aqui não está escrito, ele imaginou que essa crista que ele tinha lembrava o capacete dos guerreiros coríntios da Grécia Antiga, né? Essa crista, sendo mais baixa, com certeza, se ele emitir algum barulho, ele devia ser um barulho diferenciado do Lambeosaurus, que está ali do lado. E a gente tem, inclusive, uma ontogenia de filhote para adulto. Esses dois bichos são colocados na tribo Lambeosaurini e também existem representantes desse grupo no México. Tem o Olorotitan na Rússia, que também tem uma crista bizarraça, que parecia um leque assim na cabeça. E o mais incrível e famoso de todos os lambeossauríneos é o Parasaurolophus. Tá? Que é aquele que tinha aquela crista gigantesca para trás da cabeça. A cabeça do bicho tinha 1,60 m de comprimento, então só a cabeça, dá por causa daquela crista gigantesca. Oca por dentro também, a passagem de ar dá para ver direitinho, ela sai da narina, vai lá para o fundo, dá a volta dentro da crista e volta para trás, até vir aqui para a região da traqueia, tal, da garganta. Então, quer dizer, todo um rolê que as vias aéreas superiores davam ali dentro daquela crista. Também é um dos maiores que a gente conhece, tinha uns 10 metros de comprimento, mais ou menos. A gente tem poucos esqueletos conhecidos de Parasaurolophus, né? Na verdade tem um do Canadá e uns 2 dos Estados Unidos, sendo que um deles tem uma crista bem mais curtinha, e aí eu não lembro agora se ele é considerado uma outra espécie, mas eu acho que sim. Também tem um bicho da China, que provavelmente é aparentado também, que é o Caronosaurus, e é por isso que alguns autores consideram que esse grupinho bem seleto pode ser colocado na tribo Parasaurolophini, que nem é das mais recentes, tá? As outras que eu abordei aqui são de 66 milhões de anos, são bem ali da bordinha do fim do Cretáceo. Os Parasaurolophinius, eles são de 76 a 73 milhões de anos atrás. Mas eu deixei por último, porque eles são mais legais, são mais famosos também. Mas é mentira, porque o bicho da China, esse daí, se for realmente um Parasaurolophinium, ele é de 66 milhões de anos. Tá? Então esse daí está dentro da cronologia dos fatos aí. E pois bem, esta foi a explicação que eu separei aqui para dar para vocês sobre o primeiro grande grupo de Cerápoda e um dos 2 maiores grupos de ornitísquios do Cretáceo. Desculpa, anquilos, eu sei, eu gosto muito de vocês, mas vocês não são páreo para os cerápodas no Cretáceo, tá? Então, o primeiro grupo foi nessa aula aqui, que foram os ornitópodes, e na próxima aula a gente vai falar dos ornitísquios cabeçudos, beleza? O outro grupo aí de cerápoda que também vai aprontar horrores aí no Cretáceo, tá bom? Então,
Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, um abraço. Falou!